João, Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 34 ao 38. Diz assim a Sagrada Escritura, verso 34: Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhes digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Curva sua cabeça, feche seus olhos, acalme o seu coração. Depois de um momento tão intenso de cânticos, eu quero pedir encarecidamente agora para você orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade tão graciosa que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez para cultuá-lo. Nós não estamos aqui por nós mesmos, nós não estamos aqui para nós mesmos, nós não estamos aqui porque queremos bênçãos materiais, nós estamos aqui porque nós queremos o Senhor. Como foi dito na música, como foi dito pela Keila, nós queremos mergulhar mais fundo em Ti, nós queremos conhecer-te mais, nós queremos ter mais a Tua presença em nós. A minha oração nessa noite é para que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Peço perdão para os irmãos, saindo de um pequeno resfriado. Queridos, quero falar com você. Meninos, se vocês puderem abaixar um pouquinho aqui para mim, está muito alto aqui o retorno. Quero falar com vocês nessa noite, igreja, sobre o mandamento do amor. O amor que nos identifica como discípulo. O tema da nossa igreja para esse ano é uma igreja frutífera para a glória de Deus. E tanto eu, como o pastor Giovanni, como o pastor Tiago Padre, para não ficar pastor Padre, pastor Tiago Padre, nós temos pregado nos últimos tempos sobre diversas coisas, sobre a questão de como nós podemos ser uma igreja frutífera, Mas Deus tem falado ao meu coração sobre algo muito maior do que métodos. Certo dia um colega me perguntou: nossa, o que vocês têm feito na igreja para a igreja crescer tanto? E eu fiquei refletindo. Eu falei: olha, creio que métodos, eles vêm, eles passam. Os mais velhos aí de igreja podem até falar sobre isso. Quantos métodos já apareceram na igreja brasileira? Quantos métodos que caíram na moda e várias igrejas foram copiando e foram seguindo? Métodos passam, meus irmãos. Métodos são adaptados de acordo com a região, de acordo com o povo. Mas tem uma coisa que nos identifica como discípulos, e isso não é método, vem de uma verdadeira conversão, e é chamado amor. Hoje pela manhã, conversando com um casal, eu disse para eles que eu tenho sérias dificuldades de acreditar em provas de amor de alguém que não conhece Cristo verdadeiramente, porque sempre tem segundas intenções. Até o casamento, a gente fala: eu mereço ser feliz. É sempre eu, na vida sempre é eu. O mundo prega isso, o mundo busca sobre isso, o mundo nos impulsiona a viver nessa busca incessante pelo ego. Preste atenção no que eu vou falar para os irmãos. Amor não é sobre mim, é sobre o outro. Amor não é sobre o que as pessoas fazem para mim, mas é sobre o que eu faço para as outras pessoas. Vocês estão compreendendo? O texto que nós lemos, ele é altamente
explicativo nesse sentido. Amor não é sobre o que eu faço, sobre o que as pessoas fazem para mim, mas é sobre o que eu faço. É sobre como eu decido viver, é sobre como eu decido me comportar com as reações que tem no mundo, que as pessoas veem até mim. John Stott, ele vai dizer que a evidência suprema, preste atenção, de uma nova vida, não está naquilo que dizemos crer, mas no amor que professamos, sentimos de Cristo e demonstramos. Romanos capítulo 13, verso 10 vai dizer que o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Meus irmãos, a gente vive num mundo que prega sobre amor, mas a primeira atitude não é amar, é tacar pedra. E nós que somos os agentes desse amor, que dizemos que recebemos esse amor de Cristo, que deveríamos amar e demonstrar amor, a gente vive se degladiando dentro do templo. Invejas. Se não fosse isso, a própria palavra de Deus não tinha diversos textos nos alertando sobre isso. Não é agora, sempre foi assim. Porque nós somos seres caídos. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre mutualidades. A gente gravou até uns vídeos no ano passado sobre isso. Não se devorar, amar o teu próximo, ajudar o próximo. A Bíblia, tanto Jesus como os apóstolos e toda a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Tomem cuidado para vocês não se devorarem, não se matarem uns aos outros. Meus irmãos, se o mundo caminha por essas veredas, por que nós vamos também por elas? Sendo que nós deveríamos ir pelo caminho contrário. O que Jesus diz para nós aqui não é uma opção. Não é assim, eu vou pensar se eu consigo fazer isso. Se o Tiago agir bem comigo, eu vou agir bem com ele. Se o Jorge for uma pessoa gentil, graciosa e bondosa comigo, eu também vou ser uma pessoa graciosa, bondosa e gentil com ele. Não, a palavra de Deus diz, se alguém bater na tua face, dê a outra. Se alguém falar mal de você, fique tranquilo. Olha as bem-aventuranças, meus irmãos. Felizes os que choram, felizes os perseguidos, felizes os maltratados. Acho que é Spurgeon que diz que se falam mal de você, não fique triste, você é pior do que eles dizem. Nós estamos muito preocupados em sempre tacar pedras. Alguém erra, alguém faz algo conosco que a gente quer revidar. E Cristo, Ele nos dá um mandamento fantástico aqui, meus irmãos. Ele está dizendo, olha, eu não estou dando uma opção para vocês, eu estou dando um mandamento para vocês. É um mandamento que eu estou dando. Então nós não temos escolhas. E esse texto, ele é mais lindo ainda, porque ele antecede a crucificação. O verso 31, para contextualizar todo o texto que a gente leu, e eu não li de propósito, dos versos 31 aos versos 34, olha só o que diz o verso 31. Assim que Judas saiu, Jesus disse. Ou seja, Judas tinha acabado de sair para trair Jesus. A morte de Jesus está próxima. Jesus tinha caminhado com esses apóstolos durante muitos anos. Eles agora teriam a missão de demonstrar o mesmo amor que Cristo demonstrou com aqueles que os xingaram, maltrataram Cristo, e Cristo ia ser muito maltratado daqui a pouco. Meus irmãos, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? A gente é muito pronto para revidar, não é verdade? A gente é muito pronto para se defender. A gente é muito pronto para sempre a teoria da conspiração, né? Todo mundo, ninguém gosta da gente, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus, ele nos ensina alguns fundamentos nesse texto para a gente entender sobre o que é o mandamento do amor, e isso é a identidade do cristão. E o primeiro fundamento é que o amor cristão, ele tem um padrão. Eu não amo do jeito que eu quero. E o mundo fala, se te faz feliz, ame. Olha, não seja bobo, não seja besta, o cara te maltratou, vai lá e maltrata ele também. A gente até ensina para os nossos filhos na escola, né? Se bater em você, você vai lá e revida. Porque se você apanhar lá na escola, quando chegar em casa, você apanha também. Eu já escutei isso. Não sei se alguns já escutaram isso aí. Esses dias, cheguei lá na escola, ano passado, cheguei na escola da minha filha,
E ela estava sentada de cara emburrada, e a professora falou que ela tinha brigado com a coleguinha. A coleguinha é maior do que ela, porque todo mundo é maior que ela, né? Ela é pequenininha. E eu falei para ela: o que aconteceu, filha? Aí ela não quis me entregar o brinquedo, tal. E eu puxei o cabelo dela. Aí eu falei: quem puxou primeiro? Olha só, um coração pecador. Quem puxou primeiro? Aí ela: fui eu. Falei: não pode fazer um trem desse, minha filha. Como que você faz uma coisa dessa? Puxando o cabelo da sua coleguinha. Não, mas pai, é porque ela sempre usa duas interjeições para querer ponderar, né? O Rafael e o ponderão, né? Ela sempre quer ponderar. Olha, pai, ou mais. Mas pai, eu falei: filha, não pode puxar o cabelo da sua amiguinha. Aí eu falei: olha, mas se ela te empurrar, você pode... Aí eu fiquei pensando, refletindo: eu não posso fazer isso. Aí bate aquele senso de pai, né? Não vai bater na minha filha. Falei: filha, o negócio é o seguinte: aconteceu alguma coisa, conta para a professora, ela resolve o negócio. Mas sabe qual é o problema? A gente está acostumado a amar como o mundo ensina, a revidar, que a gente não pode ser besta, que a gente não pode apanhar, que a gente não pode sofrer. Meu irmão, se você acha que você não vai sofrer, eu quero te dar uma triste notícia: você vai sofrer muito. Estava ouvindo a mensagem do Hernando Dias Lopes essa semana, ele falou isso: crente vai sofrer. Jesus sempre falou isso, sempre vai ser perseguido. Se você quer demonstrar amor a partir do que as pessoas vão fazer com você, meu irmão, você está perdido. O padrão não vai ser o padrão bíblico. Gente, Jesus vai ser traído. Jesus vai ser traído por um dos seus apóstolos que andou com ele durante 3 anos. Alguém que comeu na mesa dele, alguém que ele alimentou. E ele sabe que essa pessoa vai sair, como ele mesmo disse: vai lá, faz o que te cabe, Judas. Eu chego a arrepio, gente. Eu não teria capacidade de fazer isso, e mais na frente nós vamos entender quem vai nos dar essa capacidade de fazer isso. Mas Jesus nos ensina que o parâmetro não nasce em nós, mas nasce nele. O padrão não é do Tiago, o padrão não é simplesmente um padrão cultural, mas o padrão é Cristo. O padrão do amor cristão não é a cultura, não são os meus sentimentos, não é o que o outro merece, mas é a cruz de Cristo. Esse é o padrão. O padrão não é se as pessoas falam mal de mim, o padrão é: eles falam mal, mas eu vou agir como Cristo. Então está aqui, meus irmãos, a nossa igreja precisa ser frutífera. Vamos ser frutífera a partir do amor. Vamos ser frutíferos a partir do número, de uma música boa, que hoje o louvor foi maravilhoso. Até quero elogiar os meninos, foi maravilhoso. Louvor não, a igreja não vai encher porque o louvor foi bom, porque eu prego bem, porque o outro pastor prega bem, porque a igreja tem pessoas que têm vários dons e talentos. Esse não é o padrão é amor. Se alguém entrar nessas portas e sentir que a nossa igreja é uma igreja fria no amor, sentir que a nossa igreja não é uma igreja que abraça, não é uma igreja que ajuda, não é uma igreja que alimenta o órfão, não é uma igreja que ajuda a viúva, nada adianta, meus irmãos. São palavras jogadas ao vento. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício. Meus irmãos, olha só o que Paulo está dizendo: andai, o verbo é viva, ande, não é ocasionalmente eu amo aqui, eu amo ali, porque amar quem nos faz bem é fácil demais. Amar quem bate nas nossas costas é fácil. Amar quem sempre está pronto para nos ajudar é fácil. Amar quem sempre nos ajuda é fácil, mas e aquele que nos trai? E aquele que confabula contra nós? E aquele que deseja o nosso mal? Mas essa é a essência. É por isso que no verso 34, no começo, Jesus vai dizer: por isso eu lhes dou um novo mandamento. Aí você pode me dizer: peraí, pastor, não é um novo mandamento, até porque lá em Levítico 19:18,
o texto, o mandamento levítico já diz: ama o teu próximo, ama o teu próximo. O padrão do Antigo Testamento é esse, meus irmãos: amar o teu próximo como a nós mesmos. Mas sabe o que eu percebo, meus irmãos? E Jesus até disse isso também: ama o teu próximo como a ti. Mais uma vez, para a igreja falar, vai ficar bonito: ama o teu próximo como a ti. Mas tem pessoa que ela não se ama. Tem pessoa que ela não percebeu o quanto ela é importante para Deus. Tem pessoas aqui que ainda não sentiram o amor de Deus de verdade. E esse que vos fala passou por um bom tempo desse jeito, buscando amor em pessoas, em coisas, buscando aceitação, até um dia que eu encontrei o amor de Cristo e tudo fez sentido para mim. Tudo fez sentido. Quando Jesus está dizendo que esse amor, ele é novo por quê? Ele é novo em padrão, não como a mim mesmo apenas, mas é como Cristo agora. Gente, eu acho maravilhoso como Cristo ele age, porque ele já tinha falado isso quando ele foi interpelado sobre os mandamentos. Ele diz: olha, Jesus faz uma síntese dos 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, pegando do primeiro mandamento até o quarto, e do quinto até o 10º ele fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. O quinto mandamento é um mandamento de transição, porque é honrar pai e mãe, que já traz uma ideia de relações interpessoais. Então Jesus tinha feito essa síntese, só que agora aqui, Jesus ele mostra que não só o amor ele precisa ser maior do que eu amar a mim mesmo, ele precisa ser um amor sacrificial igual ao de Cristo. Então por isso que ele é novo em padrão, ele é novo em profundidade, não apenas em emoções e entrega, mas é em sacrifício. E aqui eu quero dar um exemplo de amor sacrificial. Por mais que nós pais, nós amemos os nossos filhos, eu fico maravilhado com o amor de mãe. Eu fico maravilhado. Eu vejo isso lá dentro da minha casa. Eu fico maravilhado. E quem é mãe aqui sabe, né, que pai também, mas mãe parece que é maior, parece que a ligação ela é mais forte. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que é isso. O amor, nosso amor tem que ser um amor sacrificial. E é tanto isso que eu estou dizendo para vocês, que o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, ele vai dizer: mesmo que tua mãe te abandone, eu todavia não te abandonarei. Um amor que pode nem se comparar, mas que pode ficar ali a 0,01% é um amor de mãe. E Deus compara isso. Só que aqui Jesus está falando: vocês precisam amar de uma forma sacrificial. Então ele é novo por quê? Em padrão, em profundidade e em alcance, não apenas ao seu próximo judeu, aquele que faz bem para você, mas para todos, incluindo os gentios, e para nós é incluindo aqueles que fazem mal para nós. D.A. Carson, comentando esse texto, ele vai dizer que o novo mandamento não é o novo porque é uma nova ordem de amor, mas porque define esse amor pela vida e pela morte de Cristo. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Olha que maravilhoso. Em essência, Jesus está dizendo: eu sou a medida do amor que vocês devem amar. Vocês devem amar como eu amei, não em palavras, mas com atitudes. É um amor que exige seguir esse exemplo. Por isso que a parte final do verso 34 vai dizer: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Ah, meus amados irmãos, este não é um amor genérico, não é um amor que fica nas palavras, não é um amor teórico, não é um amor bonito que a gente prega aqui no palco, e na hora de amar a gente não ama. Não é um amor de internet que a gente luta pelos padrões bíblicos, pela moral, pela ordem, mas na primeira oportunidade que a gente maltrata a pessoa que está do nosso lado, como muitos por aí fazem na internet, fica brigando, se degladiando. A internet hoje virou um grande palco, um grande coliseu, onde as pessoas brigam, falam de amor, até crentes falam de amor, mas na primeira oportunidade que tem, está desejando mal para o seu irmão. Falam mal dos seus irmãos,
zombam dos seus irmãos. Gente, Cristo está mostrando que Ele é o padrão. E eu faço um apelo para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Abra a tua Bíblia, lê os Evangelhos. Leia o Evangelho de João para você ver, que foca mais nessas ações amorosas de Jesus. A gente não vê Jesus em momento nenhum agindo com maldade. A gente não vê Jesus revidando um mal que alguém faz para Ele. Agora você imagina se fosse você no lugar de Jesus, curando uma pessoa, expulsando o demônio de uma pessoa, e chegasse os religiosos da igreja, engravatados, lindo, né? Andando nos seus carros blindados, bonitos, com dinheiro, morando bem, porque tem que pregar de terno, né? Que tem que beijar a mão dele, que ele tem um lugar reservado na igreja, é inalcançável. Ele olha para Jesus e fala: ah, isso aí expulsou pelo Beelzebu. Imagina você ouvindo isso. Imagina. Jesus fala: tá tudo bem. Se eu expulso pelo Beelzebu, então um exército dividido, ele não vai subsistir, porque como é que eu estou expulsando a mim mesmo? Jesus vai com argumento, Jesus vai com uma atitude amorosa, Jesus não vem com pedras na mão. Olha só, eu vou ler 2 versículos lindos para vocês, lindos. Efésios 5, do 1 ao 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Quem ama, demonstra amor. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e de aroma agradável a Deus. 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo que vocês devem seguir em amor. E o William Barclay vai dizer que o que Jesus está querendo dizer, que essa dimensão fizeram mal para vocês, amem. Amem. O amor cristão não é definido pelos nossos sentimentos ou limites, meus irmãos, mas pela referência suprema da cruz. Amar como Cristo significa servir com humildade, perdoar abundantemente e entregar-se em sacrifício. O perdoar não é uma opção, meus irmãos. Perdoar não é uma opção. Viver em amor não é uma opção. Viver um amor sacrificial não é uma opção. Ou você vive, ou você não é um cristão. Ah, pastor, está sendo duro. Não, não sou eu, é a Bíblia. O apóstolo João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é o quê? Como que você ama alguém que você não vê e odeia alguém que você vê? C.S. Lewis, ele vai dizer que amar é desejar o bem do outro em todas as situações e circunstâncias, mesmo que o custo seja a nossa própria dor. Então eu quero fazer uma pergunta para os irmãos agora. Se o amor que damos não exige sacrifício, será que o amor de Cristo, se o amor que demonstramos, pelas pessoas não tem exigido sacrifício, será que Cristo tem aprovado a nossa vida? Meus irmãos, amar em palavras é fácil. Amar com atitudes, aí é um abismo. Pôr a Bíblia debaixo do braço e vir domingo na igreja é fácil. Mas maltratar um vizinho no elevador, maltratar um vizinho porque jogou uma água, jogou um lixo na sua porta, maltratar o seu amigo do trabalho porque ele está querendo o seu lugar. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Aí você vai dizer: pastor, mas é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, mas o padrão é Cristo, não sou eu. O padrão não é a cultura, como tem muitos falado durante essa semana aí. Cultura não padroniza a Bíblia. O que padroniza a vida do cristão é a vida de Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos.
E durante essa semana eu fiquei pensando muito nisso, meus irmãos. Será que as minhas atitudes são atitudes amorosas? Será que quando eu olho para um irmão e eu me sinto pequeno mesmo, quando alguém pede para conversar comigo, eu falo, meu Deus, o que essa pessoa vê em mim que ela acha que eu posso aconselhar ela, mas amém, vamos lá. Será que eu tenho dado atenção para esse irmão mesmo? A atenção que ele merece, sentar, olhar no rosto dele e falar, meu irmão, abre o seu coração, eu quero te ouvir. Será que uma mãe enlutada, um pai enlutado, será que uma família enlutada, quando chega até você, porque ela quer uma oração, você se compadece dela, ou você age com naturalidade, que chega, sabe, causar espanto? É isso que vai nos definir, meus irmãos. Toda pessoa, ela revela a sua identidade por aquilo que ela é. Nós temos muitos militares aqui na nossa igreja. Se você está usando uma farda dos bombeiros, significa que você serve aos... Se você usa uma farda da polícia militar, significa que você é um policial militar. Se você usa um jaleco escrito enfermeiro, você é um enfermeiro. Se você usa um jaleco escrito médico, pediatra, cardiologista, você é um médico. A sua identidade é revelada por aquilo que você usa, por como você comporta. E a identidade do cristão é essa, é o amor. O distintivo do cristão é esse. Esse é o segundo fundamento do cristão. O cristão é definido, identificado por como ele ama. O distintivo do cristão não é um conhecimento teológico grande. Não são os dons espirituais, e nem a participação em atividades religiosas, mas é o amor. Meus irmãos, quantos teólogos na internet a gente tem hoje e são ateus? Quantos ateus conhecem muito da Bíblia e de teologia? Quantas pessoas têm dons e talentos maravilhosos? Porque quando Deus dá um dom e um talento, Ele não revoga, Ele deixa o dom ali com a pessoa. Mas a pessoa vai prestar conta depois desses dons e desses talentos. Mas quantas pessoas têm dons e talentos maravilhosos, mas são arrogantes, duras, más. Por isso que Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, vai dizer que o dom supremo é qual, meus irmãos? O dom supremo é qual, igreja? Eu poderia falar a língua dos anjos, ter todos os dons, ter uma oratória maravilhosa, ter o maior conhecimento, eu poderia ser rico, eu poderia ter, ser a melhor pessoa do mundo, mas se eu não tiver amor, de nada valeria. Será como um sino que ele bate, mas ele não ressoa. Será como um violão que toca, mas ninguém escuta as notas, a sua melodia. Francis Schaeffer, no livro A Marca do Cristão, ele vai dizer o seguinte: o amor é a marca do cristão. O mundo tem o direito de julgar se somos ou não discípulos de Jesus pelo modo como amamos uns aos outros. Olha que frase interessante. O livro A Marca do Cristão, de Francis Schaeffer. O mundo tem o direito de nos julgar se somos ou não discípulos de Jesus pelo modo como amamos uns aos outros. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, meus irmãos, foi porque eles eram parecidos demais com Cristo. Eles eram parecidos demais com Cristo. Olhem aqui para mim. Você quer ser reconhecido como discípulo de Jesus? Não é porque você canta bem. Não é porque você toca bem. Pasmem, não é porque você prega bem. Não é porque você tem um conhecimento maravilhoso. Até porque o próprio Jesus disse: naquele dia, muitos chegarão até mim, e eu lhes direi: afastem de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu preguei o evangelho e pessoas se converteram. Eu tenho o dom da pregação, eu tenho o dom de converter as pessoas, eu tenho o dom de curar. Afasta de mim, eu não te conheço. Porque não é sobre mim, não é sobre o meu dom, não é sobre o que eu acho que eu faço, é sobre o amor que eu recebi de Deus e transmito para as pessoas. Amém, igreja?
É sobre o amor que um dia me constrangeu naquela cruz. É sobre um amor, meus irmãos, que um dia nós nos prostramos e ali nós nos sentimos amados, ali nós nos sentimos importantes, ali nós entendemos qual é o sentido da vida. É esse amor que a gente passa para as pessoas agora. No verso 35, olha o que Jesus vai dizer, irmãos, olha que forte isso. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, para não ficar só nas minhas palavras, né? Se tiverem amor uns pelos outros. Como que as pessoas vão conhecer que vocês são discípulos de Jesus? Que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós demonstrarmos amor, meus irmãos. É quando eu e você demonstramos amor, meus irmãos. A frase, nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, é uma promessa de que a autenticidade do discípulo será inegavelmente visível para o mundo. O que torna visível é o amor que os discípulos manifestam do seu mestre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Meus queridos, a amada Igreja Bethesda, não é apenas uma indicação para nós, é uma ordem, meus irmãos. O mundo não lê a nossa teologia. O mundo não lê nossas músicas, até porque tem músicas horríveis por aí, cristãs, que se dizem cristãs. Tem músicas que não são feitas para Deus, que estão até melhores do que músicas que dizem que são feitas para Deus. O mundo não te lê pelo quão bonitinho você está. Vocês perceberam agora que as pessoas têm nos odiado, meus irmãos? Vocês perceberam isso? O mundo sempre nos odiou, né? Mas agora a gente está caindo na pilha deles. A gente quer pagar o mal com o mal. A gente quer ir para a briga. A palavra de Deus diz que se vocês confessarem seus pecados, me buscar, se humilhar, então eu ouvirei o seu clamor. E Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer o quê? Sarará a nossa? Está dado o recado para nós, meus irmãos. Oração. O mundo nos lê pelo amor que a gente demonstra. Não foi isso que Jesus fez? Não foi assim que Jesus se comportou? Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando eu, impetuoso como eu sou, colocando uma coroa de espinho na minha cabeça, batendo com a ponta de um caniço aqui, né, para que os espinhos entrassem mais, e as minhas costas já estavam todas machucadas, e colocaram um linho sobre elas, para que Jesus parecesse um rei, e xingando, você não é o rei dos reis? Você não é o rei dos judeus? Não é você que veio salvar os judeus? E Jesus, calado, como o profeta Isaías disse, como uma ovelha muda, indo para o matadouro. Isaías 53. Imagina se isso fosse comigo ou com você. Qual seria o nosso comportamento? Meus irmãos, muitas vezes a gente está pronto demais já para revidar. Pronto demais para revidar, pronto demais já falou de mim, não, mas não é isso, mas é porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo, é porque você não sabe o que eu sou, é porque você não me conhece. C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele vai dizer que amar não é uma emoção agradável. Como é bom amar. Amar é uma decisão. O amor é um ato de vontade. Amor é um ato da vontade que exige que se queira o bem, que queira o bem ao outro, mesmo quando você não sente nada por ele.
Casamento é muito bom para isso, né, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente não está com muita vontade de amar, né? Mas a gente precisa amar, a gente precisa perdoar. Olhar para o nosso cônjuge e falar: o ferro é afiado com o outro, então Deus está usando o meu cônjuge, eu vou amá-lo. O amor, ele é um distintivo que inegavelmente vai mostrar se você segue a Cristo ou não. O condicional que Jesus usa quando ele diz se tiverem, não é uma hipótese, mas uma exigência contínua. O verbo nos indica a prática constante, estilo de vida. Não se trata de um gesto isolado, mas de um amor perseverante que caracteriza toda uma comunidade cristã. O que Jesus está dizendo: nisto conhecereis que vocês são os meus discípulos, se amarem ou quando amarem uns aos outros. Vocês percebem que é uma ação contínua? Meus irmãos, o amor que os discípulos manifestam um pelos outros, esse é o sinal. E eu quero falar primeiro da nossa comunidade, antes de ir para fora dela. Nós precisamos nos amar, meus irmãos. Tem até uma música do Baruch, né, que fofoca, fique lá fora. O mal para o meu irmão, fique lá fora. Meus irmãos, a gente precisa olhar um para o outro aqui. A gente está aqui trabalhando na igreja, servindo ao Senhor juntos, caminhando. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós estamos juntos. Por isso que a Bíblia compara o reino de Deus como um corpo. Eu preciso do Tiago, o Tiago precisa de mim, eu preciso da Cláudia, nós precisamos um dos outros. E muitas vezes a gente escolhe com quem a gente quer ser legal. Não, com o Arley eu vou sorrir para ele e vou tratar bem. Agora com o Silmar não, com o Silmar ele... Ei, tudo bem? Aí, Arley, vamos continuar conversando aqui. A gente escolhe. A gente escolhe, meus irmãos. Cara, quanta hipocrisia, gente. E depois a gente tem a coragem de levantar as mãos e orar. Senhor, eu te amo. Sendo que a própria Bíblia diz: se eu odeio meu irmão e falo que amo a Deus, eu sou um? Eu sou um, igreja? Nós precisamos amar uns aos outros aqui primeiro, para depois olhar para fora e falar. As pessoas de fora vão olhar para nós e falar: nossa, que comunidade bonita, que igreja bonita. Você entra lá, se você precisar de uma coisa, já tem uma mão estendida. Alguém faleceu na sua família, a igreja toda vai visitar esse irmão. Alguém precisa de um alimento, de alguma ajuda financeira, já tem várias pessoas querendo ajudar. Não, eu vou guardar o dinheiro aqui porque eu posso precisar. Não, eu vou ajudar o meu irmão. As pessoas lá fora vão olhar para a nossa igreja e vão pensar: que igreja maravilhosa, é dessa igreja que eu quero fazer parte. Não é de uma igreja onde as pessoas estão cantando, acabou o louvor, acabou o momento da exposição bíblica, a gente já começa a se degladiar. Não, mas o meu ministério é mais importante. Olha lá, aquele irmão, tá vendo, Cláudio? Aquele irmão ali, já começa a falar mal do outro, nem sai da igreja. As pessoas precisam olhar para a igreja Bethesda e elas precisam falar: que igreja maravilhosa, tem tantos projetos sociais, mas é uma igreja que ama de verdade. Você chega lá, todo mundo abre um sorriso para você, todo mundo estende os braços, todo mundo quer te abraçar, todo mundo quer te visitar, todo mundo quer tomar um café e comer um pão de queijo. O povo que fala de café, estão abrindo até um café na igreja. Meus irmãos, a gente precisa gostar de estar junto, amar estar junto. E eu deixo aberta a porta da minha sala ali, toda manhã. Vocês podem chegar aí 8 horas da manhã, já trazer o cafezinho, ou o pão de queijo. Eu vou fazer um cafezinho para vocês, vou passar um cafezinho legalzinho para vocês. Esses dias um irmão aí, que está aqui na minha frente, já trouxe um café para mim, ele é a esposa. Um pacotinho de café. A gente precisa amar, meus irmãos. Amar, estar junto, amar, viver a fé junto. O mundo pode, olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O mundo pode até questionar a nossa teologia. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, para aqueles que não creem em Cristo, Cristo é loucura, não é? Loucura e escândalo. Mas para nós que cremos é o quê? Poder de Deus para a salvação. Muitos não vão entender. Nossa, mas por que a Grace serve Jesus? Por que ela tem essa vida? Não vão entender, Grace. Não vão entender. Muitos não vão entender o nosso comportamento. Até familiares vão nos questionar.
mas eles nunca vão ignorar como nós vamos amar eles. Eles podem questionar os nossos posicionamentos, sim. Casamento monogâmico. Nós cremos na família. Nós cremos que a família é a base da sociedade. Nós cremos num Deus triuno. Nós cremos que Ele vai voltar para nos buscar. Nós cremos que Ele veio a essa terra, morreu e ressuscitou por nós. Nós cremos e nós não vamos abrir mão disso. Eles não podem até não entender a princípio, mas eles nunca vão poder ignorar o amor que nós demonstramos um pelos outros e por eles. Eles não vão poder ignorar. Dietrich Bonhoeffer, meus irmãos, no livro Cartas e Escritos da Prisão, ele diz o seguinte: a igreja só é igreja quando existe para amar uns aos outros. Sabe quem foi esse homem? Preso na Segunda Guerra Mundial porque ajudava judeus a fugir do nazismo. Um homem que morreu pela causa de amar o próximo. Um pastor que morreu pela causa, eu vou proteger os meus irmãos judeus. Será que eu e você, nós estamos dispostos a isso? A morrer por um irmão? Porque morrer pela nossa esposa já é um mandamento, né? Morrer pelo nosso filho é fácil. A Esther chora, meus irmãos, eu já estou pronto lá para... O que aconteceu, minha filha? Agora, e quando o outro chora? E quando o meu irmão do lado passa necessidade, eu vou ficar com os olhos fechados para isso? Eu vou ficar com meus ouvidos tapados para isso? Eu vou ficar de braço cruzado, não vou estender minha mão? O último fundamento, meus irmãos, é que o amor cristão, ele tem uma razão de ser. Meus irmãos, falar de amor é muito fácil, viver é muito difícil na prática. Pedro disse de forma tão entusiasmada, né? Senhor, por ti eu darei a minha vida. Mas poucas horas depois, o próprio Pedro, discípulo, coluna da igreja em Israel, nega Jesus 3 vezes. O próprio apóstolo Pedro, aquele que disse para Jesus: mestre, eu estou disposto, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Quando ele se viu, nem foi, meus irmãos, interpelado por um soldado ou por algo do tipo. Foi porque uma pessoa que estava ali no Sinédrio, que viu ele, olhando de longe Jesus sendo interrogado: você é discípulo dele. Não, não sou não. Aí já ficou com medo, e o que ele fez? Acho que ele pensou: meu irmão, eu vou sair daqui enquanto o caldo não entorna, porque daqui a pouco vão me querer colocar ali também. Quantas vezes a gente já fez isso? E ele começou a sair, só que no meio do caminho, outra pessoa olhou para ele e falou: peraí, você é um deles. Não, você não viu nada. Foi saindo de novo, só que no final, outra pessoa questionou ele: ei, não adianta você querer negar não. O seu modo de falar identifica, o seu modo de agir identifica. Vocês percebem que Pedro já era tão parecido com Jesus, Pedro já amava tanto como Jesus, que nem ele percebia. E a pessoa vira para ele e fala: você é igual a ele, você é um dele sim. E sabe o que mostra que Pedro tinha uma vida de fato transformada? E a razão ele entendeu aqui, é que ele se arrepende, irmãos. Ele se arrepende. Sabe quando a gente peca? Que parece que é um segundo depois da queda, você: que eu fiz, Senhor? Só quem é crente de verdade faz isso. Quem não é convertido, ele não tem problema para ele. Só um pecador redimido se importa com o pecado. Promessas inflamadas, meus irmãos, na emoção de uma música bonita, com uma melodia que toca o coração, é muito fácil de fazer. Mas o que sustenta o amor não é uma promessa inflamada pelas emoções, mas é um amor que é fundamentado na fé em Cristo Jesus. Esse diálogo nos ensina e nos revela que uma verdade desconfortável, o amor que Jesus ordena é um desafio que expõe as nossas fraquezas e a nossa dependência dele. Eu não amo porque eu sou bom, eu não amo porque eu sou forte, eu não amo porque eu tenho um coração bom, porque a Bíblia fala que o nosso coração é mau e corrupto, né?
Mas eu amo, eu preciso amar, dependendo de Jesus, e demonstro como eu sou fraco. 1 João capítulo 3, verso 18 diz: filhinhos, não amemos apenas de palavras, e nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Sabe qual é o desafio? De nós dependermos dele. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, preste atenção, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Guardem isso. Mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou Pedro. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Gente, é interessante porque aqui mostra a nossa total dependência de Jesus. Jesus olha para Pedro, para esse homem maravilhoso, que está fazendo uma linda confissão de fidelidade, mas ainda é uma confissão de fidelidade pautada no seu sentimento e impetuoso. E Jesus está falando: Pedrão, te falar uma coisa, a cruz, ela é hoje. Hoje eu vou ser preso e amanhã eu vou ser crucificado. Você não está preparado para isso. Agora não. Mas um dia você vai estar. Daqui mais ou menos, uns 20 e poucos anos, você vai estar crucificado de cabeça para baixo, Pedrão. Agora você não está pronto, mas mais tarde você vai estar. Essa promessa que você está me falando, que vai morrer comigo, ela vai ser cumprida. Não hoje, mas daqui a 20 e poucos anos. Você vai morrer numa cruz por mim. 30 e poucos anos, melhor dizendo. 25 a 28 anos depois. Você vai morrer do mesmo jeito que vou morrer amanhã. Aí sim essa confissão vai ser verdadeira. Aí sim você vai sentir o amor. E aqui é o ponto, meus irmãos. Sabe qual é a razão do amor? Sabe qual é, meus queridos? Sofrer por Cristo. Ah, pastor, que isso? Sofrer por Cristo. Se você não está disposto a sofrer pelo nome de Cristo, você precisa urgentemente prostrar o seu joelho e falar: Pai, toma o meu coração. Se você não está disposto a fazer como aquela música diz, a desgastar a sua vida por Cristo, você tem que orar e pedir conversão para o Senhor. Se você não está disposto a abrir mão do seu conforto, a abrir mão da sua casa, a abrir mão da sua família, a abrir mão de tudo que te cerca por amor de Cristo, alguma coisa está errada com você. Olha para mim aqui. Talvez, hoje não, nem eu e nem você estamos preparados para essa cruz. Mas preste atenção, meus queridos. Não é uma possibilidade, é uma verdade. Mais tarde, ela vai chegar para mim e para você. Pode ser que hoje nós não estejamos prontos para isso, mas mais tarde ela vai chegar para nós. O amor verdadeiro, meus irmãos, ele é provado. É por isso que eu estou falando para vocês que nós vamos ser provados. Pedro e os apóstolos foram provados. Nenhum dos apóstolos, a não ser João, que teve uma morte natural no final do primeiro século, ali perto do ano 95, 92, 95. Mas tirando João, todos os apóstolos, discípulos, Paulo logo depois, o começo da igreja primitiva com Estevão, todos eles foram mártires. Forte isso, né, irmãos? Não é forte, queridos? Todos eles foram mártires. Somente João, o apóstolo do amor, morreu de causas naturais. Jesus é interessante, né? Eu fico imaginando esse diálogo, e Jesus olhando para Pedro e falando: morrer por mim? Pedrão, hoje mesmo o galo vai cantar 3 vezes para você, cara. Você não está disposto ainda. E aqui, meus irmãos, é uma verdade para mim e para você. Quero morrer pelo Senhor, Jesus. Não, você não vai conseguir, Pedro. Você vai me negar. Então tira o nome Pedro e coloca o meu e o seu. Sabe o que a gente precisa fazer agora? Orar. Falar: Senhor, me prepare. Me prepare para aquele dia. Me prepare para quando o confronto chegar. Me prepare para quando a perseguição bater na minha porta. Me prepare para quando a morte bater na minha porta.
Me prepare para quando eu perder um ente querido. Me prepare, Senhor, para quando as pessoas me questionarem sobre a minha fé. Me prepare para quando as pessoas começarem a apontar o dedo para mim e falar mal de mim. Me prepare para quando as pessoas começarem a falar falsas coisas de mim. Me prepare, Senhor, para quando as pessoas se levantarem contra mim. Me prepare, Senhor. Me prepare, Pai, para quando a perseguição chegar ao ponto de eu nem ter lugar para me reunir com os meus irmãos. Me prepare, Senhor, para quando eu não tiver a graça ou oportunidade de abrir a minha Bíblia novamente. Me prepare, Senhor, para quando chegar aquele dia que eu nem vou poder nem falar Jesus. Me prepare, Senhor. Me prepare, Pai, para quando a cruz chegar para mim também. E eu ter o amor verdadeiro que Pedro teve ali naquele momento de falar: eu não quero ser crucificado como meu mestre. Eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Me coloca de cabeça para baixo. Será que nós estamos dispostos a isso, meus irmãos? Você pode ter esquecido, então eu vou citar o tema de novo do mandamento do sermão para encerrar. O mandamento do amor não é uma escolha. O amor que nos identifica como discípulos de Jesus. E eu concluo essa mensagem de hoje à noite, meus irmãos, dizendo para você, e para mim também, eu nada serei, nós nada seremos, de nada servirá a nossa igreja, se a gente não amar como Cristo amou. Não importa os meus dons, não importa o meu talento, não importa o que eu falo, mas importa como eu faço. Preste atenção no que eu vou falar para você, querido. O meu comportamento, ele vai abrir as portas para que eu possa verbalizar o Evangelho, porque o Evangelho precisa ser verbalizado. Mas eu não vou conseguir verbalizar o Evangelho se o meu comportamento não abrir essas portas. Eu quero encerrar lendo uma frase de Francis Schaeffer, do livro A Marca do Amor, A Marca do Cristão. O amor é a última apologética. O mundo conhecerá a autenticidade da nossa fé, não pelo que nós pregamos, mas pelo amor que vivemos. Feche seus olhos. É difícil a nossa missão, meus irmãos, de amar. Não é fácil. Mas o amor cristão, ele tem um padrão. Ele tem uma essência que é Cristo. E ele tem uma razão: sofrer por amor a Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido e minha querida, eu estou junto com vocês nessa, eu não sou melhor, eu não alcancei isso aqui, esse sermão fala muito mais comigo do que com vocês. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor. Vamos orar, pedindo ao nosso Deus agora para que Ele nos ensine a amar como Ele nos amou e ama as outras pessoas? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que desafio nós temos pela frente. O desafio de sermos crentes não é apenas de ter um conforto, de vir até a igreja e depois ir embora para casa cheio da palavra, do Espírito Santo, felizes. Mas o desafio de sermos cristãos é amanhã, segunda-feira, no nosso trabalho, com aquela pessoa que nos persegue. O nosso desafio de ser cristão é demonstrar amor no trânsito amanhã. É demonstrar amor por aquele ente querido que insiste em nos perturbar. É demonstrar amor pelas pessoas que têm nos atacado. Pai, é um mandamento, o Senhor nos deu um mandamento, não é uma escolha. O Senhor não nos deu uma escolha. Se vocês quiserem, ame. Não, o Senhor disse para nós: ame. E eu peço, meu Deus, para que o Senhor me ajude e ajude os meus irmãos e a igreja Bethesda a ser uma igreja conhecida, identificada como a igreja do amor. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.